Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu vou falar para você sobre 5 tipos de indicadores para você saber um pouco mais sobre o seu fundo imobiliário, se ele é uma boa vantagem para você investir ou não. Mas vamos lá. Para quem não sabe, existem algumas formas de você entender se o seu fundo imobiliário ele está sendo uma boa compra ou se talvez você está realmente comprando gato por lebre. Mas eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma simples como esses 5 indicadores podem te ajudar a definir se você está fazendo uma boa compra ou não, tá bom? Vamos lá. O primeiro indicador, e talvez um dos mais importantes, é a vacância. Quando a gente fala de vacância, nada mais é do que a quantidade de imóveis desalugados, tá? É essa a ideia, ou seja, se você tem uma vacância de 20%, significa que 20% da área que eu posso locar está desocupada. Isso é importante porque, como esses imóveis são alugados, ou seja, o retorno que você, investidor, tem ao comprar o fundo imobiliário é sobre os aluguéis, normalmente, desse imóvel. Se você tem uma vacância, ou seja, se você não tem inquilino, não tem pessoas alugando aqueles imóveis, afeta diretamente a rentabilidade mensal que você tem, ou seja, o retorno que você tem sobre aqueles investimentos. Isso é importante você saber. Se você tiver uma vacância muito alta, pode comprometer sim a renda que você gostaria de ter mês a mês e que você possa reinvestir esse dinheiro. Fica muito atento, porque não dá pra gente falar assim, 10% de vacância é bom, ou 20% é bom, é pouco, é muito. Vai depender, claro, de cada tipo de fundo imobiliário. Eu já falei num outro vídeo sobre os principais tipos. É legal você fazer uma comparação para fundos que sejam da mesma categoria. Então, um fundo de fundos vai ter uma vacância média muito próxima, um fundo de hospitais vai ter uma outra vacância. Então, você fica muito atento quanto a isso, tá? Toda vez que você for falar sobre fundos imobiliários, você tem que sempre dividir ele em grupos parecidos, né? Então, quando eu falar de fundo de laje corporativa, eu comparo com fundo de laje corporativa. E quando eu falar, por exemplo, de fundos educacionais, eu comparo com fundos que sejam da mesma categoria, tá? Se você fizer isso, você vai sim conseguir comparar se a vacância daquele tipo de fundo está maior ou menor do que a média do mercado. E aí, isso é um bom indicador para você entender se o fundo que você está comprando ele é ruim ou ele é bom. Esse é um dos indicadores, eu vou falar mais sobre alguns outros. O segundo indicador muito importante para você saber chama Dividend Yield, ou nada mais é do que o rendimento pago ao investidor. Essa é uma forma de você entender se você está tendo um rendimento interessante ou não, ou seja, o rendimento que ele paga ao longo de um ano, ele é bom ou ruim. De novo, você vai também ter que separar os fundos imobiliários por categoria para você comparar se o rendimento, por exemplo, de um fundo de hospital, ele vai ser diferente de um de lajes corporativas. Você vai ter diferença entre os tipos de fundos imobiliários. Então faz muito sentido você sempre dividir os fundos em categorias. Eu já falei isso num outro vídeo. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição para vocês verem esse vídeo, onde eu falo sobre os tipos de fundos. Separa eles e aí você faz uma comparação por aquela categoria. Então, fundos de laje corporativa. Vamos supor que eu tenho lá um rendimento anual de 11% ao ano, o fundo que eu estou querendo comprar. E a média do mercado é 10%. Poxa, quer dizer que eu tenho um rendimento melhor do que a média. Esse é um bom indicador também. Não é o único indicador que você deve olhar, porque normalmente você pode ter, às vezes, fundos imobiliários que estejam pagando um alto rendimento e talvez isso pode ser até um problema financeiro para o fundo, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala de fundos que têm uma renda mínima garantida. Normalmente, o gestor do fundo, ele separa uma grana em caixa logo quando ele faz a abertura de capital daquele fundo, para poder... Abertura de capital não, na verdade ele faz a venda das cotas do fundo, tá? Não existe abertura de capital. Quando ele faz a venda dessas cotas, ele já separa um bom montante de dinheiro em caixa para pagar uma renda mensal garantida. Por quê? Porque talvez aquele fundo imobiliário, aqueles imóveis ainda não estão alocados. Então, quando ele faz isso, ele acaba te fazendo você pagar mais caro para ele poder pagar essa renda mínima garantida. E quando essa renda mínima acaba, pode se tornar um problema para você, porque nem sempre todos os imóveis estão locados e por isso o rendimento daquele fundo que estava pagando super bem cai assim de um mês para o outro e você fala, poxa, peraí. O que acontece normalmente é que esse tipo de fundo, meses antes dele acabar a renda mínima garantida, os investidores vão fugindo dele e o preço da cota cai rapidinho, tá? Então fica muito atento quanto a isso.
O terceiro indicador que é bem importante você conhecer é o valor patrimonial da cota. Esse talvez seja um dos fatores preponderantes para você conhecer. O que é isso, tá? Todo fundo imobiliário investe em imóvel, investe no imóvel físico ali, num tijolinho que você consegue enxergar se você estiver ali perto desse imóvel, é claro. O que é interessante? O preço que você vê hoje na sua corretora não é o mesmo preço dos imóveis. Ou seja, um é o preço que você vê na corretora, é o preço de mercado. O outro, que você enxerga, que é a gente chamado de valor patrimonial da cota, ou seja, o quanto foi avaliado aqueles imóveis, é diferente do preço que você vê na sua corretora. Um é preço de mercado, você vê na corretora. Valor patrimonial da cota, você vai ver isso nos relatórios mensais do fundo, tá? Todos os fundos eles são avaliados, existem empresas que avaliam o valor daquele imóvel. Então, existe uma empresa que vai olhar todos os detalhes do imóvel e vai falar, olha, localização, por conta da localização, por conta do tamanho, por conta das melhorias que existem nele, etc e tal, esse imóvel vale tanto, tá? Existem algumas empresas no mercado que fazem essa avaliação hoje, e aí eles são obrigados, né, os gestores do fundos, a colocar o que a gente chama de valor patrimonial da cota, ou seja, quanto foi avaliado aqueles imóveis dividido pelo número de cotas que existe naquele fundo, vai te dar o valor patrimonial da cota. Você pode, por exemplo, ter um fundo imobiliário que a cota, o valor patrimonial dela seja de R$100 e no mercado ele esteja sendo negociado a 90, ou seja, você tem um desconto de 10%. Em teoria, significa que você está comprando um imóvel com 10% de desconto. É mais ou menos como se você fosse lá, vamos supor que perto da sua casa você tem um imóvel ali que vale R$8.000 o metro quadrado e você está comprando ele por R$5.000 o metro quadrado. Você sabe que isso é uma boa vantagem que você está tendo, ou seja, você está comprando mais barato do que vale a região. Isso você também consegue fazer dentro dos fundos imobiliários. Então, o valor patrimonial da cota é super interessante você saber, para você ter noção se está comprando barato ou caro, tá bom? O quarto indicador é uma abreviação de Capitalization Rate, ou Cap Rate, como é chamado, que nada mais é do que o rendimento mensal que você tem, vezes 12 meses, para a gente chegar no rendimento anual, né, sobre o valor do fundo. Ou seja, vou tentar fazer uma exemplificação mais simples. Vamos supor que a gente tem um imóvel de R$100.000 e eu recebo R$1.000 por mês de rendimento desse imóvel. Significa que eu recebo R$12.000 por ano, tá? Sem contar as despesas, etc. Tá? Recebo R$12.000 por ano. Quando a gente fala de R$12.000 por ano, eu estou falando para você que eu tenho 12% de rendimento sobre o valor que vale aquele imóvel. R$100.000, 12.000 eu recebo por ano, tenho 12%. Isso significa que eu tenho um cap rate de 12% ao ano. Isso é interessante para você saber que se as condições existentes no mercado se mantiverem, em quanto tempo aquele aluguel te dá 100% de quanto vale aquele imóvel, tá? Normalmente você vai ver que um valor próximo a 9, 10% é um bom valor, tá? Você vai conseguir enxergar isso na grande maioria dos fundos imobiliários. Existem, claro, categorias que são um pouco mais, outras são um pouco menos, mas normalmente a média aqui no Brasil é esses 10% ao ano, tá? 10, 12% ao ano. Bom, vamos para o próximo indicador. O quinto indicador, e talvez um dos mais importantes que eu já até falei, me antecipei um pouco sobre o que eu deveria ter falado, é o preço sobre o valor patrimonial da cota. O que significa isso? Significa que qual que é o valor de mercado que eu estou comprando dividido, ou seja, qual que é o valor que está no mercado agora, dividido pelo quanto realmente vale os imóveis. Esse é um bom indicador, por quê? Porque eu vou conseguir saber se eu estou comprando esse fundo com ágio ou deságio, ou seja, se eu estou pagando caro ou barato sobre o fundo. Então, vamos supor que você tem ali um fundo imobiliário com um valor patrimonial da cota de R$100. Se eu estiver comprando essa cota hoje no mercado por 110, significa que eu estou pagando um ágio de 10%, ou seja, eu estou pagando mais caro do que vale. Então pode ser, inclusive, que eu tenha algum tipo de prejuízo, tá? Agora, se eu estou comprando esse fundo imobiliário que tem um valor patrimonial de R$100 por 90, significa que eu estou comprando com 10% mais barato, ou seja, além dos rendimentos que eu tenho, né, ou seja, dos aluguéis que eu vou receber mensalmente, eu tenho ainda a possibilidade de valorização de 10% ou mais da cota, tá? Tem alguns tipos de fundos que normalmente são negociados com valor acima do valor patrimonial, principalmente os fundos que têm contrato de longuíssimo prazo, e tem outros que são negociados com valores abaixo. Então, vale muito a pena você, de novo, dividir sobre os tipos de fundos e analisar se essa categoria de fundo imobiliário que eu estou comprando, se ela normalmente é negociada acima, quanto acima, para saber se eu estou comprando barato ou não, e quando elas são negociadas abaixo,
quanto abaixo para mim ter noção se eu estou comprando realmente com grande desconto ou não. Se você vê fundos imobiliários com desconto muito grande, você deve sempre olhar um pouco mais a fundo. Primeiro, se esse é o fundo diversificado. Segundo, se existe algum risco do contrato acabar nos próximos meses, tá? Normalmente você vai ver esses fundos com grande desconto, porque muito investidor vai embora, o preço da cota cai muito rápido e o valor patrimonial ali, o imóvel não foi vendido, não houve nada, então você teve ali uma diminuição do valor patrimonial, do preço de mercado em relação ao valor patrimonial, tá? Então, basicamente, presta muita atenção nesses 5 indicadores, vai ser uma forma fácil para você entender se o fundo imobiliário que você está comprando ele está saindo caro ou barato e se está num bom momento para você comprar. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser conhecer mais sobre fundos imobiliários, aqui embaixo no vídeo tem um link para um curso que eu falo sobre investimentos, sobre todos os tipos de investimentos, seja no Brasil, seja no exterior, e um módulo específico sobre fundos imobiliários. Vai lá, se inscreve e conhece mais sobre esse curso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.